Olá, pessoal. Estamos de volta para continuar passando para vocês informações sobre o trabalho realizado no Centro Espírita Maria de Nazaré, aqui em Uberaba. Trabalho de 45 anos realizado pelo Soinésio e sua equipe. Eu faço um pouco menos, mas já estou bastante integrado ao trabalho e muito interessado em compartilhar esse trabalho com vocês e completar as aulas que o Soinésio está fazendo com vocês. Então, nossa proposta é jogar, paralelo ao trabalho dele, alguns itens complementares a esse trabalho. No dia de hoje, nós vamos estar falando, né, sobre essa parte da história, nós já falamos em outro momento. É importante a gente resgatar a questão do Brasil, sobre as plantas medicinais, que as coisas aqui demoram um pouco a acontecer, mas estão acontecendo. Hoje existe um trabalho maravilhoso em várias regiões do Brasil com as plantas medicinais dentro da rede pública de saúde. E começou há muitos anos, né, com a vinda dos primeiros asiáticos, imagino que sejam, vieram e povoaram as Américas, dando origem às tribos atuais, que já trabalhavam com plantas medicinais. Esse conhecimento foi passando de geração a geração, chegando nos índios tupis, nos guaranis, nos índios amazônicos e brasileiros. Com a chegada dos jesuítas, né, aconteceu uma troca de experiência entre o conhecimento europeu sobre plantas e o conhecimento local. Somado a isso, apareceu também a influência dos negros, da África, proveniente da África, com sua cultura, também com suas plantas, inclusive hoje, até hoje, continuam sendo trabalhadas nos terreiros de candomblé e de umbanda. O europeu também, de outras nacionalidades, foram também chegando no Brasil com a sua cultura e criando também situações de troca e de, somada à grande biodiversidade do Brasil, que contribui com 26% da quantidade de plantas medicinais do mundo. É uma quantidade enorme para um único país. Então, nós temos uma oportunidade muito grande, muito ímpar, de realmente continuar essa parceria com as universidades, com os laboratórios oficiais e o setor do popular, conhecimento popular. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados que nós precisamos ter no cultivo, na coleta e no cultivo das plantas medicinais. O correto cultivo das plantas medicinais tem uma importância fundamental para melhorar a produção e a qualidade da matéria-prima vegetal e que garante a sua qualidade fitoquímica e farmacológica. Se você iniciar a plantação, a colheita de uma planta de forma correta, conhecendo realmente o nome científico daquela planta, aí percorrendo todas as etapas, desde a coleta, desde o cultivo, a coleta, até a dispersação, até a distribuição desse remédio para a população, você vai realmente distribuir um remédio que vai garantir a qualidade, né? A qualidade e o efeito sobre o organismo da pessoa. Apesar da grande diversidade do ecossistema no nosso país, como eu disse, 26% das plantas do mundo estão no nosso ecossistema, né? Existe um grande problema, alguns problemas que nós temos que observar. Primeiro é a identificação correta da planta. Principalmente se você vai fazer uma coleta em uma reserva florestal. Num cerrado, por exemplo, você precisa conhecer o nome correto da planta. Tem muitas plantas semelhantes. Então, o caminho correto é você conhecer a nomenclatura botânica da planta.
a nomenclatura botânica da planta é montada da seguinte forma: o nome do gênero, né, que pertence a essa planta, e um epiteto específico, mais a primeira letra do nome do descobridor. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o alcachofra, que tem um nome botânico ou nome científico, quando vocês encontrarem NC é científico, NB é botânico. O nome botânico, Cynara escolimius, L. O gênero Cynara, letra maiúscula. O epiteto Escolimus e L do descobridor. Parece que é Louis, não sei de quê. Assim, se você vai trabalhar com outra planta, por exemplo, vamos pensar aqui, o açafrão, né? Cúrcuma longa. Tanta gente que usa o açafrão, né? Não nem sabia que chamava cúrcuma longa, né? Então, o primeiro nome com C maiúsculo, cúrcuma, e longa com L minúsculo. E mais, me parece também que um L com um pontinho, que é do nome do autor. Bom, outro cuidado que nós precisamos ter no cultivo das plantas medicinais é a identificação das plantas. Plantas diferentes com nome popular igual. Aqui o exemplo de 3 plantas que têm o mesmo nome popular: erva de São João e cipó de São João. Plantas totalmente diferentes, com funções totalmente diferentes. O hipérico, essa da flor amarelinha, é usado para depressão e para problemas mentais, por perturbações mentais. O mentrasto já é muito usado na saúde da mulher. E ele é uma planta daninha que você encontra em todos os quintais do Sudeste, por exemplo. Então você colhe essa planta, não deve usar a flor, que ela é tóxica para o seu fígado, para os seus rins. E o cipó de São João, que ela juntamente com a mamacadela e a serralha brava e a urtigão, é usada para tratar o vitiligo, que é a doença de pele que todo mundo sabe. Então, são funções totalmente diferentes com o nome igual. E não para por aí. Olha só, cuidado que nós temos que ter com planta que tem o mesmo nome científico, mesmo gênero, mas não as funções totalmente diferentes. Artemisia vulgaris, nome científico, botânico, da Artemisia ou Artemísio. Essa primeira aqui. Ela tem uma função importantíssima no tratamento de cólicas menstruais, TPM, na saúde da mulher. Já a Artemisia absinto, L, é a losna, que tem também suas funções, como vermífugo, como planta, para várias funções no organismo, que nós vamos depois detalhar para vocês. E Artemisia annuan, com 2 N's, que é a rainha das ervas, que também é parecida, mas com funções totalmente diferentes também, apesar de ter o mesmo nome científico. Outro cuidado importante, gente, quando a gente for cuidar das plantas, nessa parte inicial que vocês estão começando a mexer, muita gente começando agora, é a questão das plantas ornamentais, que são bonitas, são plantas vendidas para ficar decorando sua casa, mas muito cuidado, que algumas delas são venenosas. Eu vou listar 10 aqui que são muito venenosas. É o caso do Comigo Ninguém Pode, né? A saia branca, o lírio do vale, a espirradeira, bico de papagaio, caládio, tem para todo lado isso aqui e é veneno. A mamona, somente a mamona roxa, o antúrio, olha que coisa linda, mas perigosa, principalmente para criança, para animais. Né? E copo de leite,
E a beladona que é uma planta medicinal importantíssima quando usada sob a forma diluída e dinamizada na homeopatia. As crianças que batem a cabeça na parede, que puxam o cabelo dos coleguinhas, puxam o próprio cabelo, arrancam os próprios cabelos, sai correndo e fica longe do pai e da mãe, tem que ir atrás. Essa criança é tratada com homeopatia da beladona, mas a beladona in natura é altamente tóxica, alucinógena. Né? Então, muito cuidado. Outro cuidado importante, a semelhança física, semelhança morfológica da planta. Espinheira santa, essa primeira aqui, tem uma morfologia muito parecida com a espinheira falsa, que é a Maitenus equifolia, aqui de baixo, e a de cima, a Maitenus olicifolia. Essa não tem nada a ver com a função dessa aqui, que é a espinheira santa verdadeira. Ela é importantíssima hoje, inclusive substituindo o omeprazol em alguns tratamentos. Todo mundo sabe que o omeprazol tem seus efeitos colaterais, inclusive o uso prolongado pode ser cancerígeno. Se a pessoa tiver tendência ao câncer, ele fatalmente vai provocar um câncer de estômago, das vias digestivas. E essa espinheira santa é muito parecida com essa outra planta. Ela tem uns espinhos mais salientes, o maior número de espinhos, a folha um pouquinho mais estreita e menor, e mais verde. Essa aqui é mais claro um pouco. Mas muito cuidado na hora de colher isso aí no cerrado, no mato, porque você pode estar colhendo uma planta que não vai ter efeito medicinal nenhum, não vai servir para nada. Outro cuidado importante, ó, quebra-pedra. Nós temos 3 espécies de quebra-pedra. As 2 primeiras aqui, ó, você usa tem ação semelhante sobre os rins, inclusive para tirar a pedra dos rins, quebrar a pedra e expulsar a pedra dos rins e na vesícula. Essa última, Desmondio incanum, essa última, ela é mais rasteira, ela tem as folhas mais redondinhas, né? É uma planta mais baixa e não tem nenhum efeito para tratar nada, né? Então você tem que observar esses detalhes. Outra coisa importante que nós precisamos falar com vocês também, como complemento do que foi passado sobre as plantas, é sobre a colheita. A colheita é, sem dúvida, o ponto mais crítico no cultivo das plantas medicinais. Você precisa, de preferência, cultivar a planta em hortos e hortas medicinais, com certificado, com um agrônomo acompanhando, no mínimo um técnico agrícola acompanhando. Por quê? Para garantir qualidade dessas plantas. Porque aí o remédio vai ter a qualidade final importante. O que não acontece se você pegar de qualquer jeito uma planta na beira de uma estrada, onde tem muita poluição, ou na beira junto com a lavoura de cana, onde tem muito agrotóxico. Então a qualidade dessa planta vai ficar comprometida. Você precisa definir com precisão o ponto ideal para a colheita também. Cada período, inclusive dependendo da lua, o senhor Nézio já explicou isso bem para vocês, eu vou reforçar depois. Dependendo da lua, você sabe que a planta tem mais princípio ativo naquela lua. Naquele período do dia. Porque você tem que colher no momento que tiver maior concentração de princípios ativos. Já falamos para vocês na primeira aula o que é princípio ativo. É a parte da planta, as substâncias químicas secundárias presentes na planta que vão ter efeito farmacológico. Né? Então você pega uma planta in natura, uma planta seca, você tem que colher essa planta no momento que ela tem maior massa ativa, maior concentração de princípios ativos. Essa colheita pode ser feita de material cultivado ou em áreas de ocorrência natural. A cultivada permite maior controle sobre o material produzido e permite também escalonamento. Você gasta na sua farmácia 10 quilos por mês de determinada planta. Você vai colhendo à medida da sua necessidade.
não é isso? Outra coisa importante é o período do dia mais apropriado para a colheita. Por exemplo, plantas ricas em óleos essenciais deve ser colhida pela manhã, onde existe maior concentração de princípios ativos. Com o sol quente, ele vai perdendo óleo, vai evaporando. Planta rica em alcaloides deve ser colhidas pela manhã e as ricas em glicosídeos no final da tarde. Depois nós vamos esclarecer isso. Época da colheita das partes da planta. A planta inteira é o início da floração e, no máximo, desenvolvimento vegetativo. Então, ela está florindo, tá? Aí, uma planta que você vai colher ela toda. Aí, você vai colher nesse período, no início da floração. As folhas, antes da floração. Por quê? O caso do mentrasto. Você tem, no momento que nasceu já a flor, você já tem ali um complicante, porque você não pode usar a flor. Você tem que usar só a planta, só a parte superior da planta, menos as flores. E quando você vai usar as flores e extremidades florais? Deve ser colhida no florescimento, deve ser colhido no florescimento pleno, com mais de 50% das flores abertas. Isso é tranquilo, você acompanha a lavoura e colhe. Então você passa todo dia num lugar e vê o mologum, por exemplo, ficando todo bonito, todo vermelho, aí você vai colher suas flores naquele período, né? Frutos e sementes. Os frutos são colhidos maduros antes de caírem no chão. Cair no chão já contamina com fungo, com bactéria. Raízes, rizomos e tubérculos e bulbos, tudo que fica dentro da terra, deve ser colhido a partir de outubro, antes das primeiras geadas. Não é o nosso caso aqui, né? Mas é importante também a gente observar uma coisa importante. A casca e a parte lenhosa, contra a casca, por exemplo, a época indicada é a primavera. E lua minguante, que é a hora que a seiva, né, desce pelo tronco e fica ali acumulado, maior concentração. Se você vai colher um mologum, por exemplo, de preferência na primavera. E você trabalha com a contracasca dele. Mesma coisa o ipê roxo, né? O angico. Outra coisa importante, gente, colher pela manhã ou no final da tarde em dias de temperatura amena, sem chuva e garoa. Colher após a secagem do sereno, evitando colher material úmido, senão vai dar fungo, vai perder o material, vai ter que secar tudo de novo. Colher plantas bem desenvolvidas e sadias. Se você vai fazer um medicamento, não tem sentido você colher uma folha toda enrugada, toda comprometida, cheia de fungo. Realizar uma poda da planta, retirando as partes mais velhas e deixando as mais novas para continuar o desenvolvimento. A não ser no caso, por exemplo, que a matéria-prima, os princípios ativos estão concentrados nas folhas jovens, como é o caso do broto da goiabeira, para controle de diarreia. Aí você vai colher o broto da goiabeira. Vai fazer uma tintura ou vai fazer um chá. Fora esses casos, você vai retirar partes mais velhas da planta, preservando as mais jovens, para essa planta não sofrer e não morrer. Não colher plantas na beira das estradas devido à poluição e o lugar onde foi aplicado o agrotóxico. Quando você for colher de raiz de uma planta, colher as raízes superficiais e nunca a raiz principal, você não vai matar essa planta. Não retirar todas as folhas do mesmo galho, né? Não coletar todas as plantas de uma mesma área, porque fatalmente o outro que vem, você volta lá, não tem mais planta, você exterminou aquela área. Não machucar as plantas colhidas, pois ocorre perda de oxidação e mais possibilidade de desenvolvimento de fungos e doenças. Inclusive, nós temos o costume de levar, como nós somos também homeopata, levar um sprayzinho de arnica para tirar o trauma onde você cortou e um antisséptico, uma calêndula, por exemplo, uma terramicina, onde você vai bater o spray.
O material colhido deve estar limpo de qualquer tipo de contaminação que deprecia a produção final e dificulta a secagem. E agora nós chegamos numa parte importantíssima, que é o momento mais delicado de todo o processo, pode ser perdido se a secagem não for criteriosa. Secagem e armazenamento. O processo de secagem pode melhorar o poder fitoterápico das plantas devido à eliminação de toxinas e de água, aumentando a concentração dos princípios ativos. Para sementes, folhas, flores, a temperatura de secagem deve ser menor de 65 graus. O valor maior pode reduzir a capacidade terapêutica da droga vegetal. Cuidados na secagem. Iniciar a secagem logo após a colheita. Evitar o excesso de manuseio durante a secagem. O tamanho do secador estacionário deve ser correspondente a 10% da área plantada. Isso aí não tem muito a ver, não. Durante a secagem, grãos podem perder até 20% de peso. As flores 70% a 90%, respectivamente, pela evaporação da água. Por exemplo, uma colheita de calêndula, das flores da calêndula, de 1.000 quilos de erva, vai restar 300 quilos de droga vegetal sequinha. Isso para você calcular. Aí você vai poder fazer mais ou menos 300 gramas para cada 3 litros. Então você vai poder fazer aí 100 litros de calêndula, colhendo 1.000 quilos de tintura. Nós vamos poder fazer 100 litros, que dá para você trabalhar muitos anos, 2 anos tranquilo. O teor de água no final da secagem não deve estar entre 10% e 12%. Se estiver acima, você tem que continuar o processo de secagem. Quando que é o ponto final de secagem? Quando você triturar a planta seca com a sua própria mão, transformando em um farelo. Ela está no ponto. Quando você vai secar raiz, a parte lenhosa, casca e contracapa, lavar e cortar no sentido longitudinal, secar na sombra ou no sol ou no forno, controlando a temperatura de 50 a 60 graus, se for no forno. Folhas e plantas inteiras são secas na sombra, em telado secador, com sombrite, durante 3 a 10 dias, dependendo das condições ambientais. E as flores e extremidades florales é recomendado secar no escuro, pois algumas delas mudam de coloração, escurece. Pode recobrir o material com folha de papel ou pano. Fruto e sementes secar na sombra ou ao sol, movimentando elas constantemente para eliminar a umidade. Temos 2 métodos de secagem, natural e artificial. O natural, quando você coloca uma tela, coloca a planta nessa tela, com a proteção de um pano ou um sombrite por cima, e você deixa o ar correr por ali, por cima dessa planta, mais ou menos 10 dias você tem a secagem. Depende do clima, né? Pode demorar mais ou menos, ou acelerar se tiver um sol intenso. Artificial. Nesse caso, você vai usar um forno onde passa a corrente de ar dentro desse forno e a temperatura dele vai ser constante dentro da sua necessidade. Se você está mexendo com casca, com semente, com bulbo, aí você vai usar uma temperatura maior, até 65 graus. Se você está trabalhando com material volátil, erva aromática, condimentar, por exemplo, você vai usar temperatura menos de 35 graus. E para as demais espécies, recomenda-se temperaturas entre 40 e 45 graus. Esse forno é uma mão na roda, gente. Quem tiver a condição de montar esse forno, é muito bom, porque você controla. Em 2 dias você faz a secagem, no máximo 2 dias, e você tem uma concentração realmente uniforme de princípio ativo, porque você mantém aquela temperatura. Período máximo de validade de uma planta seca e embalada, dentro das condições ambientais adequadas, é aproximadamente 1 ano. Então, cuidado com se comprar uma planta e deixar guardada por 1, 2 anos, depois resolver fazer um chá, ela não vai ter efeito.
E armazenamento, gente, é outro cuidado importante. Deve ser feito em lugar seco, bem ventilado e à sombra. O local deve permitir o isolamento do ambiente externo em condições climáticas inadequadas, como umidade do ar e temperaturas altas ou muito baixas. No caso do material higroscópico e de alto valor, utilize-se latas e caixas plásticas que permitem tampar eficazmente. Não misturar ervas sem cheiro com ervas aromáticas. O contato pode causar alteração das qualidades dessa planta. No caso de mofo, né, emboloramento, se deve descartar as folhas contaminadas ou então secar novamente. Guardar separadamente as flores, folhas, cascas e raízes para não misturar gostos e sabores. Para embalar de quantidade grande de planta, utilizar caixa de madeira com tampa bem fechada com material higroscópico, como ureia e cloreto de cálcio. Olha que legal. Então, nós terminamos esse modo. Quero agradecer a atenção de vocês. E vamos já continuar com a outra aula que eu acho assim, muito oportuna. Se vocês vão realmente trabalhar com as plantas medicinais, vocês precisam entender os métodos de extração dos princípios ativos dessa planta. Porque não são os princípios ativos que vão servir como medicamento para nós, vão modificar nossos estados mórbidos, né? Então, os métodos de extração dos princípios ativos da planta, o principal dele, para mim, é a infusão, porque é usado nos chás, e quase todo mundo toma chá, não é isso? Consiste em uma adição de água fervendo sobre a planta ou droga vegetal devidamente triturada. Mantido num recipiente fechado em repouso, geralmente 5 a 10 minutos depois de filtrado. Tem alguns detalhes, por exemplo, você não deve usar, tem que evitar, né, o uso usar de preferência louça ou inox, ou evitar o uso de vasilha de metal, de cobre, por exemplo, de alumínio, que você pode estar contaminando seu chá com metal pesado. Outro método é o método usado principalmente o principal método usado para os chás. A maceração. Maceração é uma operação no qual o extrato da matéria-prima vegetal é realizado em recipiente fechado em uma temperatura ambiente durante um período prolongado, horas ou dias, dependendo da substância, sob agitação ocasional e a renovação do líquido extrator, e sem a renovação do líquido extrator. Então, como que você faz? É o processo que você forma as tinturas e as alcoolaturas. Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Como acontece isso? Você pega, lá no nosso trabalho, lá no centro, nós pegamos 300 gramas da planta já moída, triturada, né, para aumentar a superfície de contato. Você coloca uma quantidade de água, uma quantidade de álcool. Quando você vai trabalhar com essa planta para uma pesquisa, você usa 70% de álcool de cereais. E você pode ter essa tintura até por 2 anos, trabalhando no laboratório. Se for a planta vivinha, in natura, acabou de colher, verdinha, você usa o processo de alcoolatura. Uma maceração, mas com processo de alcoolatura. Então, aí você vai deixar a concentração de álcool 80% e aumentar também a quantidade de planta, porque para compensar a água que essa planta verde tem. Por exemplo, se você usa 300 gramas, você vai usar 400 gramas de planta verde, 450 por aí. E aí você vai fazer o mesmo processo, deixar num recipiente, de preferência no lugar escuro, num armário fechado. Todo dia você vai lá e dá uma virada nele, você agita ele, e depois de 17 dias, 20 dias, você tem o produto final medicamentoso.
Deve extração por maceração visa aumentar a eficiência da extração entre elas. Pode ser por digestão, maceração dinâmica e remaceração. Como que é a digestão? Consiste na maceração realizada num sistema aquecido a uma temperatura de 40 a 60 graus. Maceração dinâmica. A maceração é feita sob agitação mecânica constante. Além de estar misturado o solvente com a planta, você tem um movimento disso aí, provocando então um maior contato e acelerando o processo. E remaceração é quando a operação é repetida utilizando o mesmo material, renovando apenas o líquido extrator. Você escorre uma quantidade, né, coando, aí você coloca mais água, coloca mais álcool e começa o processo de novo, aproveitando os princípios ativos que restaram dessa planta. A percolação é um processo dinâmico no qual faz o arrastamento do princípio ativo pela passagem contínua do líquido extrator, levando o esgotamento da planta por meio do gotejamento lento do material. E a decocção, que essa é importante para nós também, é um processo de extração obtido quando se mantém a droga vegetal dividida grosseiramente em contato com o recipiente fechado com um solvente, geralmente água, sob o aquecimento até a ebulição. Pega fogo na vasilha. A hora que essa água ferver com a matéria-prima lá dentro, a droga vegetal ou a in natura, aí você que escolhe. Geralmente esse processo é usado para as folhas duras, para casca e contra casca, para semente e bulbos, né? Aí se você usar esse processo para as plantas voláteis, para as aromáticas, você vai perder os princípios ativos, os óleos essenciais vão todos embora. Então você vai usar isso geralmente para casca, para estruturas duras, né? Você vai dar uma dividida nela de forma grosseira. Aqui nós usamos um triturador, ela fica bem fininha. E aí nós colocamos, se é um chá, por exemplo, coloca 2 colheres de sopa dessa planta em 1 litro d'água e deixa ferver, tampado, deixa esfriar, coa, você tem o chá. Se você faz isso aí, e não parte para o chá, você tem um extrato líquido. Destilação já é um processo mais industrial, né? onde precisamos da extração dos óleos voláteis. Possui tensão vapor elevada e mais elevado que a água, sendo por isso arrastado pelo vapor da água, mantendo e é utilizado por extrair óleos de plantas frescas. E a turbulose ou turboextração é método industrial que não interessa para nós aqui agora. E quando é na contracorrente também é um método também usado a nível industrial. Nesse caso, o líquido extrator percorre no sentido contrário à droga vegetal. Existem 3 tipos: contínuo absoluto, contínuo absoluto e descontínuo absoluto. Aí nós chegamos nas formas farmacêuticas. Eu acredito que não vai ficar muito extenso, vamos falar também delas. As formas farmacêuticas é a forma que o comércio, a forma que os comerciantes apresentam os seus produtos, ou a forma que o técnico, o estudante de fitoterapia fabrica seus chás, fabrica suas tinturas. Alcoolaturas são preparações à base de planta in natura, fresca, geralmente usado no processo de maceração, em temperatura ambiente, usando o álcool
de cereais ou álcool etílico. Usado geralmente quando ou a planta tem muita água, tem muita umidade, no caso do boldo nacional, ou então as plantas aromáticas que vão perder seus óleos essenciais com outro processo. Então, se você secar e tudo mais, vai perder produtos importantes, princípio ativo importantes. No caso da alcoolatura, você resgata isso, você pega a planta fresquinha. Né? O extrato glicólico são preparações líquidas, densas, obtidas pelo processo de maceração também, em solvente hidroglicólico, do tipo propileno glicol ou glicerina. Quando é a glicerina, proporção geralmente de 10 a 20% do solvente. Então, você, em vez de usar água, você usa glicerina. Quando é isso? Em vez de usar o álcool, usa glicerina. É o caso, por exemplo, das preparações para pomadas. Né? Como é que você vai colocar um álcool numa pomada que você vai pegar uma ferida aberta e a pessoa vai sentir muita dor? Nós eliminamos esse processo usando a glicerina no lugar do álcool. Óleos essenciais. Compostos aromáticos, normalmente voláteis, extraídos de vários métodos e obtidos sob a forma combinada ou pré-formada. Extrato seco. São preparações sólidas obtidas por meio de evaporação do solvente utilizado na preparação, com teor de água menos de 5% para menos. Nós temos aí processos para fabricar os comprimidos. Né? As pomadas são formas de uso tópico que podem conter tintura ou extrato vegetal incorporado num recipiente adequado com vaselina, lanolina ou polietileno glicol. Existe uma posição aqui do pessoal da casa de Maria de Nazaré que outras casas espíritas já usam o gel de polietileno glicol. Nós mantivemos o uso da vaselina com a lanolina porque, segundo o seu Enésio, existe uma relação muito interessante na cicatrização das feridas e na atuação nos cânceres de pele e tudo mais. A vaselina, que é de origem vegetal, e a lanolina, que é de origem animal. Essa interação melhora a qualidade do produto, segundo os estudos feitos por ele. Extrato padronizado. Padronizado é dado por meio de marcadores usando métodos complexos, mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Um exemplo deles é o próprio, né? Verde. Cuidados para o bom uso das plantas medicinais. Agora eu vou recordar tudo que eu falei, ponteando de 1 a 10 os cuidados que você deve ter. Primeiro, saber identificar, já falamos nisso. Muito cuidado quando identifica uma planta que se pega uma receita num livro ou que não há desenho da planta ou seu nome em latim. Isso porque o nome popular varia de região para região. Dê preferência às plantas frescas escolhidas corretamente em locais de cultivo próprio do usuário. Plantas secas somente devem ser usadas quando adquiridas de fonte responsável e segura. Tem lá o carimbo de certificação de qualidade. Senão você está comprando gato por lebre. Por exemplo, nós temos planta que só compramos ela na importadora. Por exemplo, o salão pauleto, o hipérico. Né? E o pessoal vende isso aí. Na verdade, não é hipérico. Né? Dê preferência, segundo, saber a parte da planta a ser utilizada. É preciso conhecer a planta e saber quais as partes são utilizadas, onde está maior concentração de princípio ativo. Mologum, por exemplo, descobriram que a maior concentração de princípio ativo dele é na contracasca. Então, nós esperamos a lua decrescente, na linha minguante, né, que eles falam, nós pegamos a contracasca dele, né, e essa contracasca que tem a maior concentração de princípio ativo.
Outro exemplo interessante que nós temos da questão da concentração é a questão da, de algumas plantas, por exemplo, que, como até pouco tempo era indicado, dava um trabalhão danado colher as frutas, as sementes do pau-ferro. Lavar aquilo, esterilizar, triturar, são extremamente duras para depois fazer o remédio. Aí uma menina aqui, me parece que de São Carlos, da USP de São Carlos, fez uma pesquisa e provou que as folhas do pau-ferro têm 5 vezes mais concentração ativa do que as sementes. Então, para que ficar correndo atrás de semente? Só apanhar um galho lá e fazer a tintura. Né? Saber a toxicidade da planta. Há muitas plantas que são tóxicas e muitos outros podem sê-los se você usar de forma inadequada. As crianças e idosos se intoxicam com muita facilidade, por isso deve ter muito mais cuidado com as doses. Evitar tomar chás, tinturas na gravidez. Muito poucas plantas são aceitas até o terceiro mês de gravidez, principalmente. Umas são abortivas, outras podem provocar má formação na criança, né? Como o caso da quebra-pedra. Quebra-pedra não deve ser usado de jeito nenhum. A pessoa pode estar com a maior cólica de rins, mas eu não passo quebra-pedra se ela estiver na gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses. Saber onde coletar. Não coletar as plantas em beira do rio, córrego, poluídos, esgoto, né, a mais de estradas, porque o CO2 está lá, né? Hoje em dia o melhor é desenvolver sua própria horta. Horta caseira ou horta comunitária, colaborando com os municípios que têm a horta viva. Saber como coletar. Quando for coletar as folhas, não retirar todas as folhas e os galhos, por meio delas que as plantas absorvem os raios solares, né? Despreza as folhas velhas que estejam furadas de inseto, mofado e com contaminações. Saber quando coletar. Melhor hora do dia para efetuar a coleta é de manhã, logo após a secar do orvalho, e no final da tarde, dia ensolarado. Para as plantas aromáticas, recomenda-se a colheita final da tarde, especialmente nos dias muito quentes, para se evitar a evaporação das substâncias voláteis sob a ação do sol. Sétimo, saber como secar e conservar. Flores e folhas devem ser colocadas na sombra para secar em local ventilado, limpo e em camadas finas para evitar que somente algumas folhas sequem, para que esteja uma secagem por igual. 3 a 5 dias é o suficiente. Outro método é pendurar os galhos das flores e folhas em varal até que sequem, sempre com a corrente de ar. Raízes devem ser lavadas e colocadas para secar. No caso das raízes e cascas mais grossas, sugere cortá-las em pedaços pequenos e finos e de forma longitudinal, de comprido. Oitavo, saber como preparar. Existem diferentes métodos de preparo de remédios à base de plantas medicinais. Já falamos de infusão, decocção, maceração. Evitar o uso de vasilha de ferro, alumínio, cobre e plástico. Dê preferência às vasilhas de vidro que possam ser lavadas ao fogo, porcelana e barro. Nono, saber como usar. Esteja atento quando for usar as plantas. Observe se a indicação é para uso interno ou uso externo. Algumas plantas, por exemplo, o confrei, foi usada erroneamente muitos anos, né? Inclusive para câncer, né? Mas hoje está comprovado que ela não ajuda nada esse câncer, não cicatriza o pós-quimioterapia e ele é muito tóxico, inclusive para os rins. Mas tem sua utilidade na homeopatia. Vocês vejam que o Simpito Officiale é um remédio homeopático. No CH200, ele tem um efeito fantástico
na cicatrização, na reposição do cálcio nas fraturas ósseas. Você consegue reduzir quase a metade do tempo com você usando algumas plantas medicinais, que nós vamos passar essa forma depois, e a homeopatia do símpeto. Evitar misturar plantas no mesmo medicamento, nem tomar vários deles ao mesmo tempo. Então, cuidado com isso. Existem os compostos fitoterápicos, mas nós, estudado pelo pessoal da USP, pessoal das universidades, e sabe que tem compatibilidade entre aquelas plantas. Mas nunca usar mais de 5 plantas, porque cada uma tem em média mais 10 princípios ativos, então você vai ter mais de 50 princípios ativos atuando ao mesmo tempo, e um pode ser antagônico ao outro, não pode tirar o efeito do outro. 10º, saber quando usar. É importante saber quando se deve tomar um medicamento na base de planta. Não se pode abusar da dosagem. Dito popular, que pancada grande que mata cobra, que é natural, não faz mal, isso é conversa. Não deve ser seguido, pois as plantas têm efeitos diversos se for usado em altas concentrações e por muito tempo. Por exemplo, a carqueja, nós colocamos ela como um remédio fundamental no tratamento da diabetes. Mas de 2 em 2 meses nós colocamos o melão de São Caetano no lugar dele, ou o guatambu, né? Tem mais de 50 plantas que tratam diabetes. Então nós vamos trocando, porque ela não pode ficar sempre na mesma forma, que ela vai dar efeito colateral. Nesse caso, não deve ser usada a mesma planta por muito tempo. Bom, e outra coisa, se alguém for fazer o curso e aprofundar, aí nós vamos dar uma aula específica sobre prescrição, né? Aí, nesse caso, você vai saber o que vai contar nessa receita sua, né? Aí você vai estar formado em fitoterapia, você não pode ir fazendo receita de qualquer jeito, né? Você vai ter todo uma aula na universidade, na faculdade que você for fazer, ou nós mesmos, se continuarmos com o curso, vamos dar essa orientação para vocês prescrever de forma correta, né? Contendo no mínimo, né, o nome botânico em itálico, negrito ou sublinhado, nome popular, a parte que vai ser usada, a forma farmacêutica de preparo, se foi infusão, se foi maceração, tempo de utilização, a dosagem, a posologia, a frequência do uso e o horário. Isso é o mínimo que tem que ter. Agora vocês vão aprendendo isso aos poucos também, tá? Então, e não se meda a receitar enquanto não tiver um preparo, um conhecimento realmente bom das plantas. Viu? Então, com isso, nós terminamos mais esse módulo. E eu estou muito feliz com a possibilidade de estar passando esses conhecimentos para vocês. Para algumas pessoas pode ser até repetitivo, mas para muitas é o conhecimento inicial. Então, eu não posso distinguir. Eu não sei quem já conhece, então eu sou obrigado a completar o trabalho do Sr. Enéas montando essas aulas, onde nós vamos informar sempre alguma coisa complementar ao trabalho dele. Um abraço a todos e até a próxima.